Olha o que diz o Espírito Santo através de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16 em diante. Olha o que diz aqui. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a iniquidade. Pronto, aqui Deus já começa a alertar a gente que não devemos ficar no meio de pessoas que só falam mal dos outros, fazem fofoca, conversas que não agradam ao Senhor, que não edifica. Nós temos que evitar de estar no meio dessas pessoas, porque senão isso vai acabar muito mal. Olha só como é que é forte. No versículo 17 ele continua dizendo: o ensino delas alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. Assim, há alguns pervertem a fé. Eu quando fiz a faculdade, eu escutei muitas coisas que entristece, porque são coisas errôneas, erradas, coisas que a palavra não diz. Por exemplo, eu ouvi muita gente dizer que Apocalipse já tinha acontecido. Eu ouvi muita gente dizer que o Senhor Jesus não iria voltar mais. Eu ouvi muita gente dizer que dízimo e oferta não era de Deus. Eu ouvi muita gente falar que uma vez salvo, salvo para sempre. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a salvação só está naqueles que permanecem na fé, que permanecem obedecendo a Deus. Porque a pessoa pode estar na igreja, mas não quer dizer que ela seja salva. Ela pode estar ali apenas. Então, eu ouvi muitas coisas que a ceia era só um memorial, e a ceia, na verdade, a Bíblia diz que a ceia tem um poder extraordinário na vida de uma pessoa. O próprio Senhor Jesus disse que aqueles que não participam do corpo e do sangue, não têm pacto, não têm aliança com Ele, essas pessoas não seriam salvas. Então, olha só quantas coisas eu escutei, muitas outras, porque se eu fosse aqui pontuar, eu ia ficar mais falando disso do que da palavra, mas eu estou aqui para falar da palavra, amém? Porque isso é mais importante. Então, esses dois aqui, eles pregavam as coisas que não eram do Senhor. Por isso, pagaram um preço muito alto. No versículo 18 ele diz, olha, estes se desviaram da verdade, olha só, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. E assim, há alguns pervertem a fé. Quer dizer, quando as pessoas pregam isso, elas estão fazendo com que as pessoas não venham permanecer na fé, não venham se alimentar do Espírito Santo, venham se abater. Por isso que nós temos que ter cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente anda, porque tem pessoas que elas só têm um propósito: blasfemar a obra do Senhor. Já viu que tem gente que só fala mal de pastores? Já viu que tem gente que só fala mal do dízimo? Já viu que tem gente que só faz controvérsia da palavra? Faz vídeo falando mal da palavra, dizendo que está errado, que tem pastores que pregam tudo errado, que tem pastores que só falam as coisas erradas, que dizem uma oferta não é de Deus, que salvação não é bem assim, que não precisa mais participar da ceia, que não precisa mais estar na igreja. Tem pessoas que pregam isso, e essas pessoas é como esses dois aqui, que tentam desviar as pessoas da verdadeira palavra. Por isso que é importante, meu amigo, minha amiga, você está estudando a palavra. O que eu estou pregando para você está aqui, você pode ler, e o Espírito Santo vai mostrar para você se está certo ou não, pode ter certeza. E ele continua aqui no versículo 19 dizendo o seguinte: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. Aí ele vai e diz o seguinte: o Senhor conhece quem lhe pertence.
Aí ele para e diz: afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então ele faz um alerta, ele deixa um alerta. Deus conhece quem é dele. Deus sabe quem é dele. Então, se afaste das iniquidades. Aqueles que professam o nome do Senhor, aqueles que dizem que amam o Senhor Jesus, aqueles que dizem que amam a obra, que o Senhor Jesus é tudo na vida deles, esses têm que se afastar. E olha, eu tenho uma experiência muito grande, graças a Deus, nessa obra, né? E eu vejo muita gente dizer assim: eu amo a Cristo, mas está mentindo, está pecando, está fumando, está bebendo, está fazendo tudo de errado, está prostituindo, está adulterando, está roubando, está enganando, meu Deus do céu, e diz que ama Cristo. Quem ama não trai. Quem ama não trai. Não trai. Quem ama cuida, quem ama respeita, quem ama obedece, quem ama procura fazer a vontade. Então, ele já deixa esse alerta aqui, né? Ele diz: olha, você que professa o nome do Senhor, se afaste da iniquidade, se afaste do mal, se afaste do pecado. Bom, versículo 20 ele diz: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e de barro, alguns para fins honrosos e outros para fins de desonra. Se alguém se purificar dessas coisas que ele citou, né, que está falando para nós, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para a boa obra. Diga graças a Deus. Então, o Espírito Santo diz assim: olha, se você fugir da aparência do mal, se você largar o pecado, se você não ficar falando coisa, andando com pessoas que só falam besteira, você será santificado, será um vaso de honra. Mas se você andar com essas pessoas e anda falando besteira também, fazendo tudo de errado, não tem compromisso com a obra do Senhor, não tem compromisso em servir a Deus de todo o seu coração, então você vai ser vaso de desonra. E lá em cima, o Senhor disse que a palavra dele é inabalável. Não tem como mudar. Ele diz: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará sem antes que aconteça tudo que está sendo dito. É muito forte isso aqui, é muito forte. Então, um alerta para você que ama Cristo e que está passando por luta: permaneça firme, porque você vai se tornar um vaso de honra. E aí ele diz no 21, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado e útil para o Senhor e preparado para a boa obra. Graças a Deus. Aí ele vem no 22 e diz: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Meu amigo, minha amiga, cuidado com o que você ouve pelas redes sociais, ouve pelos altares que se dizem de Deus, porque a gente não pode julgar, mas se dizem de Deus, mas pregam mentiras, pregam coisas errôneas. Não se esqueça que o diabo, ele quer que as pessoas se afastem de Deus, deixem de obedecer a Deus, porque assim ele tem força sobre ela e pode destruir a vida dela. Porque o Senhor Jesus disse que aqueles que servem a Cristo de fato e honra o altar dele de fato, o maligno não toca neles. E aonde a luz não há trevas. Então, quando a pessoa faz a vontade de Deus, ela recebe a luz e vence o maligno. E ele continua dizendo: evite as controvérsias tolas, inúteis, pois você sabe que acabam em brigas, acabam mal. Não adianta a gente ficar tentando tapar o sol com a peneira, não vai resolver. Você conhece a palavra, você tem ouvido a palavra, você tem visto o que tem acontecido, tudo que o Senhor Jesus falou está acontecendo e ainda vai acontecer muito mais coisas. Então afaste-se do mal, largue o pecado,
siga a presença de Deus, siga os caminhos do Senhor. Você sabe o que deve fazer. A Bíblia diz assim, se o homem sabe o que deve fazer e não faz, ele peca. Então você sabe o que é certo e o que é errado, você sabe aquilo que você não deve fazer. Então se você faz, você está dentro do vaso de desonra, dentro da maldição, dentro das coisas erradas. Entende? Sim ou não? Cuidado com essas pessoas que ficam trazendo doutrinas pagãs, dizendo que não tem nada a ver você participar de uma festa pagã, não tem nada a ver, Deus sabe todas as coisas. Isso são doutrinas diabólicas, e muitas vezes essas pessoas que pregam isso, são pessoas que têm essa aparência que ele falou, aparência de homem de Deus, de uma pessoa santa, mas prega aquilo que agrada a Satanás e não a Deus. Cuidado, meu amigo, minha amiga. Cuidado com essas pessoas que ficam só batendo contra a casa do Senhor. Deus constituiu a igreja, Deus constituiu o dízimo, a oferta, Deus constituiu a ceia, Deus constituiu. E é bíblico. E não tem como fugir disso. Mas esses filhos satânicos, do espírito maligno, eles conseguem trazer de uma forma que faz com que as pessoas entendam que é verdade o que eles estão falando. Foi isso que Satanás fez com Eva. Foi isso que ele fez com Eva, e hoje muitos estão fazendo por aí. Então cuidado. Aqui, olha aqui, lê essa palavra, uma palavra poderosa. O que o Espírito Santo está dizendo? Leia a Bíblia. Jejue, ore, obedeça a palavra do Senhor, porque isso vai trazer a salvação. Isso vai trazer a salvação. Isso vai trazer as bênçãos, os milagres de Deus para nossas vidas. Mas aqueles que fazem tudo de errado, sabendo que está errado, e seguem essas doutrinas mentirosas, desses que se dizem de Deus, mas não são, porque o Senhor disse que muitos dirão Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Então cuidado com essas falsas doutrinas. E para você não ser enganado, lê a Bíblia, jejue, ora, pede direção ao Espírito Santo, que eu tenho certeza que ele vai abençoar a sua vida. Pense nisso e que o Senhor Jesus te abençoe.